Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. O nosso texto base é Mateus capítulo de número 25, nós vamos ler dos versos 19 ao 30. Dos versos 19 ao 30. Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versos 19 ao 30. E como nós temos falado aqui sobre os gomos do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é um, que o Espírito Santo produz em nós, a partir de Gálatas, capítulo 5, verso 22. E eu quero trabalhar com você hoje o tema fidelidade. Mais uma parte desse fruto que o Espírito Santo produz em nós. Porque o fruto do Espírito é gozo, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então hoje nós vamos trabalhar o tema da fidelidade a partir de Mateus, capítulo 25, dos versos 19 ao 30, que diz assim: Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Pois a todo que tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Senhor, obrigado pela sua palavra. Que o nosso coração, a nossa mente, nosso espírito sejam alimentados por essa poderosa e maravilhosa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no decorrer da história, aconteceram vários movimentos, líderes religiosos, que utilizavam textos falando da segunda vinda de Jesus para anunciar de fato uma segunda vinda de Jesus. Você tem isso no século IV, e você tem isso de uma maneira muito forte nos anos 60, 70, 1970, 1960. Movimentos avivalistas que declaravam a volta de Cristo Jesus. Você tem no ano de 1900, com um homem chamado William Miller, um pregador batista, que ele fez uma análise dos livros bíblicos, apocalípticos, proféticos, que ele juntava Daniel, Apocalipse, ele fazia contas e ele concluiu que Jesus retornaria à terra entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844. E esse movimento, conhecido como Millerismo, atraiu dezenas de seguidores. Muitos venderam seus bens
abandonaram fazendas e empregos, convencidos de que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo já estava próxima. E aí, de repente, não aconteceu. Passou esse período, não aconteceu nada. Aí eles fizeram um novo cálculo, recalcularam o tempo, deram um outro período da possibilidade da vinda de Jesus. E Jesus não veio de novo. E esse movimento, ele ficou conhecido como o grande desapontamento. Porque aquilo que foi anunciado não aconteceu. Houve um movimento na década de 70, chamado o Movimento de Jesus na Califórnia. Quando também algumas pessoas se reuniram, algumas lideranças, isso não foi uma liderança só, várias lideranças, se reuniram, acreditando fervorosamente que Jesus estava para vir, e a prova disso eram os acontecimentos da época, e um deles era a Guerra do Vietnã, que estava se iniciando, e para eles que estava ali nesse enredo, e para eles essa guerra eram sinais proféticos de que Jesus estava retornando. E esses movimentos levaram muitos jovens a abandonar a vida secular, formando comunidades e se dedicando intensamente à evangelização e ao anúncio da segunda vinda de Cristo. E Jesus também não veio. Isso a gente viu em muitos momentos. Ano 2000, você acompanhou, muitos aqui já estavam vivos. Creio que todos aqui, se todos os adolescentes subiram. Os jovenzinhos, não, acho que tem alguns que ainda não, né? Mas ano de 2000 havia um preparo, porque algumas pessoas, alguns pastores, alguns líderes começaram a dizer: o Senhor está voltando. Prepare o seu coração. Aí alguns utilizavam, como se fosse uma verdade bíblica, a profecia de Nostradamus, que dizia: de 1000 passarás e a 2000 não chegarás. Isso aqui virou um transtorno. Porque tinha inclusive líderes dizendo, como diz a Bíblia, de 1000 passarás, a 2000 não chegarás. E a Bíblia que ele estava lendo, vai saber de onde era. Porque não tinha nada a ver com a palavra de Deus. E aí, naturalmente, houve realmente uma crise no meio evangélico por acreditarem que isso poderia ser uma realidade. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus está falando sobre esse momento. Jesus, no capítulo 24, ele começa um discurso sobre os últimos tempos. Ele está acompanhado com os seus discípulos, e os seus discípulos estão ali no templo, e eles olham para Jesus e começam a falar da construção do templo. E Jesus, quando olha para a construção, ele fala assim: olha, maravilha essa construção, mas eu quero dizer para vocês que vai passar um tempo que não vai segurar pedra sobre pedra nesse lugar, vai cair tudo. E os discípulos perguntam: mas quando isso acontecerá? Então Jesus começa a falar no capítulo 24 de Mateus, sobre todos os acontecimentos relacionados aos fins dos tempos, ou ao fim dos tempos. E ele começa a discursar aquilo que é conhecido como o discurso das oliveiras, que acontece no capítulo 24, no capítulo 25 de Mateus. E ele começa falando sobre o que vai acontecer. Depois ele fala assim: olha, vocês precisam ficar muito atentos, porque a pergunta dos discípulos é exatamente essa: quando que essas coisas vão acontecer? E qual será o sinal da tua vinda? Qual será o final do fim dessa era? Quando que isso vai acontecer? E Jesus, ele vai responder, não preocupado em dar respostas sobre datas, mas ele vai se preocupar em exortar os seus seguidores, seus discípulos, a viverem de uma forma preparada e vigilante para quando esse dia chegar. Não interessa quando vai ser esse dia, o que interessa é como vocês vão se portar dia após dia. Então ele conta a parábola das 10 virgens e do azeite, do óleo na botija, em que 5 virgens estão preparadas, 5 virgens elas não estão preparadas, acaba o óleo e aí começa uma discussão dentro da casa.
porque o noivo pode chegar a qualquer momento, mas acabou o óleo delas e elas precisariam sair para comprar mais. E Jesus começa a dizer exatamente isso: não interessa qual seja o dia, vocês precisam manter o óleo o óleo presente na casa de vocês, vocês precisam deixar a lâmpada acesa. Porque a qualquer momento o Senhor pode voltar como ladrão da noite, que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E em seguida ele vai trazer essa parábola que nós lemos. E nessa parábola ele aprofunda o conceito dessa vigilância. Ele muda o foco dessa preparação passiva, como está com o azeite pronto, para uma preparação ativa. E a vigilância para Jesus não é apenas esperar, é utilizar tudo aquilo que Ele colocou à nossa disposição para que nós possamos servi-lo hoje. O que Jesus está dizendo é: olha, o servo saiu em viagem, e o senhor do campo saiu em viagem, e ele deixou os seus talentos ao cuidado dos seus servos. O que recebeu 5 talentos foi lá, negociou, ficou com 10. O que recebeu 2, negociou, ficou com 4. O que recebeu 1, enterrou e deixou aquilo guardado, esperando o Senhor voltar. E o que Jesus está dizendo através dessa parábola, através dessas orientações claras, é que enquanto Ele não volta, nós precisamos estar preparados. A pergunta que esse texto nos faz é: o que nós devemos fazer enquanto nós esperamos? E a resposta do próprio Jesus é muito clara: mantenham-se fiéis. Se preparem em fidelidade. Mantenham o coração de vocês em fidelidade ao Senhor. E é por isso que ele vai exaltar nesse texto o fato de que servos foram bons e fiéis. Mas houve um servo infiel. E é interessante porque a mesma palavra utilizada para falar sobre a fidelidade, servo bom e fiel, é a palavra pistos, de origem grega. E essa palavra, ela significa alguém digno de confiança, alguém confiável, alguém que age com fé. É alguém fiel. E essa mesma raiz é a raiz de Gálatas 5:22, quando ele trabalha o fruto do Espírito, para dizer que o fruto do Espírito também é fidelidade. E a raiz é a mesma, que é a palavra grega pistis, que também é traduzida como fé, confiança. Mas a ideia aqui de Gálatas é que o fruto do Espírito, a fidelidade, é uma qualidade de caráter, uma virtude cultivada em nós pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele gera fidelidade em nossos corações. E nós buscamos agir com fidelidade ao mesmo tempo diante do nosso Deus. Como nós vamos aguardar a vinda do Senhor? Em fidelidade. E não é sobre saber o dia e a hora, porque isso não é legítimo. Se eu sei o dia e a hora, eu vou viver de qualquer jeito e vou fingir que eu estou pronto só no dia e na hora. Mas se eu realmente tenho uma vida de fidelidade ao Senhor, eu vou estar preparado todos os dias da minha vida para qualquer acontecimento. Não interessa o momento em que Ele vai voltar, o que interessa é que o meu coração está nele e o coração dele está em mim. E é essa a ideia que Jesus começa a trabalhar nesse texto. A parábola nos convida a ir além dessa simples espera passiva. Mas enquanto nós esperamos, nós agimos. Enquanto nós esperamos, nós servimos. Enquanto nós esperamos, nós fazemos. Enquanto nós esperamos, nós adoramos ao Senhor e celebramos a sua presença no nosso meio. E é isso que William Barclay vai dizer, que a parábola dos talentos é a parábola do serviço. Ela nos ensina que o cristianismo não é o estado de espírito, mas é uma vida em ação. Eu não vou ficar estático esperando, mas eu vou agir como um dispenseiro de Cristo, como um servo, como alguém que tem um propósito, como alguém que tem um caminho a trilhar na presença desse Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, e que fique claro essa noite. Deus chamou você para que você se levante e caminhe em nome dEle. Amém, igreja?
Deus não chamou uma igreja para ficar, uma igreja na espera, que espera o tempo passar, que espera os acontecimentos. Não, Ele chamou uma igreja e deu a essa igreja vida. Ele chamou essa igreja e deu a essa igreja esperança. Ele chamou essa igreja e deu a essa igreja um propósito. O propósito de pregar o Evangelho. O propósito de curar vidas, o propósito de orar uns pelos outros, o propósito de abençoar, o propósito de não ficar parado esperando as coisas acontecerem, mas se colocar diante de Deus ativamente, como servos e servas que sabem que são instrumentos poderosos nas mãos desse Deus. Essa é a igreja do Senhor. É a igreja que não se aquieta, mas é a igreja que marcha contra os portais do inferno. Buscando libertação, buscando restauração, buscando mudanças. Essa é a igreja de Cristo Jesus. E aí Jesus vai nos apresentar algumas realidades sobre a fidelidade que eu gostaria de compartilhar com você. Porque se nós estamos à espera de Deus em fidelidade, o que isso significa? Em primeiro lugar, que a fidelidade independe da quantidade. Olha que coisa maravilhosa. A fidelidade independe da quantidade. Isso está lá nos versos 14 e 15, quando o texto diz assim: o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5, a outro 2, a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. O texto começa com um homem, que ele divide os seus bens. E ele deixa bem claro que ele vai distribuir os talentos conforme a capacidade de cada um. Mas o que está em jogo aqui nessa parábola, não é a quantidade de talentos dadas a cada um. O texto não fala assim, olha, porque um era mais importante. Não, um tinha mais capacidade, um tinha mais facilidades. Não tem problema. A quantidade não está... não é o teor principal desse texto. Não é sobre quanto cada um recebeu. O que está na pauta desse texto é o que cada um fez com aquilo que recebeu. E é sobre isso que a gente precisa refletir essa noite. Porque nós estamos nos tornando homens e mulheres que sempre justificam o porquê nós não estamos fazendo aquilo que nós deveríamos estar fazendo. A gente adora justificar. A gente justifica por que a gente não perdoa. A gente justifica por que a gente não dá passos de fé. A gente justifica por que a gente não se levanta para servir. A gente justifica por que a gente não ora. A gente justifica por que a gente não serve. A gente justifica por que a gente não vai. A gente justifica o tempo todo do porquê que a gente não faz as coisas. É muito comum. Não, sabe por quê que eu não sigo mais a Cristo? Eu não sigo mais a Cristo porque quando eu passei por determinada igreja, eu me frustrei naquela igreja. E aí eu fiquei chateado e eu abandonei a vida com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu sei que a gente se decepciona. Mas tem uma hora na vida que eu preciso aprender com as minhas decepções. Tem uma hora na vida que eu preciso aceitar que eu vou me decepcionar e muito. E sabe quem que é a pessoa que mais me decepciona? Sou eu mesmo. Somos nós que nos decepcionamos na maior parte do tempo. Mas uma hora eu preciso entender, eu preciso me reconciliar com o outro e comigo, e eu preciso entender que isso não é razão para que eu rompa com Cristo. Cristo é tudo aquilo que a gente tem. Se qualquer motivo for uma razão para a gente romper com Ele, o que a gente vai esperar dessa vida? O que você espera da vida se tudo faz você romper com Cristo? Ah não, mas a minha vida foi dura, mas os acontecimentos que eu vivenciei, eu não esperava, o Senhor me abandonou, o Senhor fez isso, o Senhor podia ter feito diferente, a minha vida poderia ter sido diferente, os meus passos poderiam ter sido diferentes. E aí vem uma fala que eu gosto dessa fala, que é do Jean-Paul Sartre. Filósofo Jean Paul Sartre, que ele vai dizer assim, ele vai escrever isso: não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz
com o que a vida fez de você. É sobre isso que o texto está dizendo. Não importa se você recebeu 5 talentos, não importa se você recebeu 2 talentos ou se você recebeu 1 talento só. Não é sobre o que a vida fez com você, é sobre o que você fez quando você pegou essa dinâmica da vida e transformou em alguma coisa muito melhor e produtiva. A vida te ofereceu frutos amargos, mas você pegou esses frutos e você melhorou eles e você fez alguma coisa que gerou produtividade na sua vida. É aquela ideia daquela história antiga, se as pessoas te jogam limão, faça uma limonada. É mais ou menos isso. Ah não, mas o meu passado foi sofrido, mas a minha vida podia ter sido melhor, mas eu não tive condições lá atrás. Se você não teve, louve a Deus, porque foi assim que você chegou até aqui. Agradeça a Deus, olhe o que Deus fez na sua vida, porque se a sua vida foi difícil no passado, hoje Ele é um grande testemunho do que Deus está realizando. Quanto mais difícil foi seu passado, melhor é seu testemunho. De dizer, olha da onde Deus me tirou, e olha o que Deus fez comigo. É muito mais cômodo pegar a sua história e enterrar e ficar lamentando porque não foi do jeito que você queria. Ah, mas e se der tudo errado? Ah, mas e se eu der passos e as coisas não acontecerem? Ah, mas se eu errar? E se eu perder esse talento? Eu vou enterrar. O outro que recebeu 2 falou, não vou enterrar não. Eu vou multiplicar isso aqui. Olha que bênção que Deus me deu. Eu tenho 2 talentos, eu posso ter 4, eu posso ter 6, eu posso ter 8, eu posso ter 10, eu posso ter vários talentos. Não interessa quanto, mas eu vou pegar tudo que Deus me deu e eu vou multiplicar para a sua honra e para a sua glória. É sobre multiplicarmos os talentos. Sejam eles dons espirituais, sejam eles habilidades naturais, sejam eles recursos financeiros, sejam eles tempo ou oportunidades. Deus está dizendo para você, multiplique aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Multiplique. E não adianta ficar justificando e reclamando. Porque foi abandonado no caminho, porque esqueceram de você. Porque se você está parado reclamando porque esqueceram de você, é porque você não percebeu que o Senhor está ao seu lado. E o Deus que está ao nosso lado, Ele jamais se esquecerá de nós. Amém, igreja? Você crê nisso? Ele jamais vai se esquecer. Pastor John Piper, ele vai afirmar: Deus não nos criou para que sejamos meros receptores da sua bondade, mas mordomos que vivem para fazer bom uso do que Ele nos deu para a glória do seu nome. É sobre pegar o que Deus colocou em nossas mãos e transformar numa grande bênção. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, ouça isso que eu vou dizer para você. O seu filho, o filho que Deus te deu, a filha que Deus te deu. Às vezes você olha e fala assim, nossa, entrou na adolescência, está difícil, hein? Em nome de Jesus, esse aqui é um presente que Deus te deu para a honra e para a glória dEle. Então trabalhe esse presente em nome de Jesus. Gaste tempo, ensine, ore, viva com Ele, ouça, abençoe em nome de Jesus. Fica ali o dia inteiro reclamando porque o filho não fez o que quer, porque a filha não é do jeito que você gostaria. Em nome de Jesus, é o que Deus te deu e é para a honra e glória dEle. Quem não está sabendo trabalhar é você. A gente precisa mudar. A gente precisa amar mais, a gente precisa carregar mais, a gente precisa orar mais. Quantas vezes você tem orado com o seu filho, com a sua filha? Talvez tenha gente aqui que nunca tem orado com os filhos. E ainda é tempo. A gente estava ouvindo o testemunho da dona Márcia aqui, né, dona Márcia, quarta-feira, falando do filho. Já é o segundo testemunho que ela deu. Primeiro testemunho, o filho estava preso e o filho se converteu. E o filho está falando de Jesus lá. Agora deu o segundo testemunho. Que ele saiu. E já arrumou emprego. Isso é Deus. O Deus que abriu portas. E essa porta já está aberta para um futuro para ele.
é sobre a gente não parar de acreditar naquilo que Deus pode fazer. Não é acreditar no filho, não é acreditar na filha, não é acreditar nos parentes, é acreditar em Deus. É sobre o que Deus pode fazer. É sobre o que Deus pode fazer. Nós somos mordomos e nós precisamos fazer bom uso das coisas que Deus tem colocado em nossas mãos. Deus te deu dons, use para a glória dele. Deus te deu habilidades, use para a glória dele. Que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Em nome de Jesus, ouça isso aqui. Ouça isso aqui. Aquilo que você tem em mãos é suficiente. É suficiente. Não reclame, não reclame. Em nome de Jesus, não reclame daquilo que você tem em mãos. Ai, mas eu sou difícil, Senhor. Ai, a minha vida é dura, eu não sei reagir. Em nome de Jesus, se coloque em oração diante de Deus, porque Ele é poderoso para transformar qualquer circunstância e qualquer pessoa, inclusive eu e você. Está difícil, é mais oração ainda. Mais oração. Ah, está muito complicado, mais oração ainda. Não está vendo futuro para o seu casamento, seu relacionamento. É mais oração ainda. Mas desistir, jamais. Porque Deus tem colocado coisas maravilhosas em nossas mãos. Mas segundo lugar, segunda lição. A fidelidade, ela é ativa. A fidelidade, ela é ativa. É uma lição importantíssima que esse texto nos ensina. O texto vai dizer, versos 16 ao 18, o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quando Deus, ou o servo, na figura que Jesus coloca, os servos eles recebem os talentos, cada um vai ter uma ação diferente. 2 vão trabalhar e 1 vai esconder. Mas quando o Senhor volta de viagem, e ele vai ter o seu relatório sobre o que cada um fez, é interessante porque ele chama de fiel aqueles que multiplicam. E ele chama de servo mau aquele que enterra. Por quê? Por quê? Eu fiquei me perguntando sobre isso. Por que eles são fiéis? Porque todos guardaram, todos sustentaram o que receberam. Ninguém roubou. O terceiro que escondeu, ele não roubou. Ele não enganou. A hora que o Senhor chegou, ele falou assim, está aqui, o que você deu eu guardei, eu acreditei que você era isso, mas está aqui de volta. Mas tem uma lição que a gente precisa aprender nesse texto. A fidelidade ativa. A fidelidade a Deus não tem a ver com o fato de nós não termos outros deuses. Presta atenção nisso. Ah não, eu sou fiel a Deus porque eu não tenho outros deuses. Só acredito nele. Não é sobre isso. Ah, eu sou fiel à minha esposa porque eu não tenho outras mulheres. Não é sobre isso. Eu sou fiel ao meu marido porque eu não tenho nenhum caso extraconjugal na minha história. Não é sobre isso. Eles foram tidos como fiéis ao Senhor porque eles desfrutaram com alegria. Eles viveram com alegria tudo aquilo que eles receberam das mãos do Senhor. Eles trabalharam em função daquilo, eles sonharam o que o outro sonhou, eles se dedicaram àquilo que o outro se dedicou. Eles planejaram, eles investiram amor, eles investiram tempo, eles investiram cuidado. Você não é fiel à sua esposa porque você não tem outras mulheres. Você é fiel à sua esposa porque você se dedica a ela. Você dedica cuidado, você dedica tempo, você dedica amor, você dedica tantas coisas. E é isso que faz de você alguém fiel.
É a dedicação, é o ir além. É o construir, é o conjunto da obra. Deus chama aqueles homens de fiéis porque eles sonham os sonhos de Deus. Os 2 primeiros servos, eles recebem seus talentos, eles agem imediatamente, eles negociam, eles dobram os seus talentos, eles desfrutam daquilo que Deus deu. Porque assim, qual que é o sentido de nós estarmos vivos diante de Deus se nós não aprendemos a viver ainda? Qual que é o sentido de nós estarmos vivos se a gente não desfruta a vida com Deus? Não faz sentido. A gente precisa construir. Eu costumo dizer que relacionamento, a vida relacional é construção. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui tinha casa quando casou? Pouquíssima gente. Quem aqui não tinha casa quando casou? A grande maioria. Casamento é construção, não é? Quando eu pedi minha esposa em casamento, ela nem trabalho tinha. E eu tinha uma Brasília, eu já falei para vocês. Você lembra, Cris, da Brasília? Renato lembra da Brasília também, lembra, Renato? Esse povo estava tudo lá, Eu tinha uma Brasília. Mas a gente não tinha mais nada. Eu era pastor licenciado, assim, estava começando a vida. Numa igreja ali, uma congregação, com os irmãos ali. Aquela luta. Vocês sabem a luta que a gente viveu ali. E Deus sempre foi fiel, proveu tudo aquilo que precisava. E foi tudo em construção. A gente vai construindo na vida. Esse negócio, essa geração de hoje fala assim, não, eu vou casar quando eu tiver um apartamento, eu vou casar quando eu tiver um carro pago, eu vou casar, então você não vai casar nunca. Bom, tomara que case, né? Não é um desejo, não é? Mas assim, não sabe de nada. Que passa ali 30 anos, você fala, tem minha casa, ela não é bem minha, né? Está financiada, estou terminando de pagar, mas ótimo, já é alguma coisa. Mas vida é construção. Vida é construção. A gente vai comprando, a gente vai construindo, a gente vai formando, a gente vai melhorando, vai estudando mais, vai mudando de cidade, vai arrumando emprego melhor. É assim que funciona. Vai estudando para concurso público e faz um, depois vai para outro. Assim é a vida. A gente pega o pouco dos talentos que a gente tem e vai transformando. A gente pega a realidade difícil e vai tornando ela em alguma coisa mais palatável. Assim é a vida. Aí vem os mais novos e falam, não, eu só vou casar quando eu tiver casa paga. Então, cara, peraí. A não ser que você tenha uma família que tenha a condição de te dar isso, ótimo. Mas a gente sabe que viver é construir. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo, não eu construindo sozinho, mas eu vejo eu e minha esposa construindo muita coisa de lá para cá. E quanto mais a gente vive junto, mais a gente constrói junto, mais o casamento se solidifica. A vida é construção. Você tem 2 talentos, eles são suficientes. Não, Deus me deu um talento, então multiplica um. E não reclama porque tem um só. Multiplica. Eu conto isso aqui, quem é antigo da igreja já conheceu essa história. Mas eu olho para a igreja. Eu olho para a igreja. Quando a gente começou esse trabalho aqui, 6 pessoas. Primeiro culto, 6 pessoas, lá no salãozinho lá na frente. Primeiro culto de 2013, 6 pessoas. Segundo culto, 9. Primeiro 6, segundo 9. Já cresceu 50%. Depende da visão. Estava numa igreja que por domingo a gente tinha 400 pessoas lá, poxa.
começar 6, 9. Você olha e fala assim: Deus, o que o Senhor quer? E Deus vai ministrando. E Deus vai falando: cuida da melhor forma possível. E Deus vai multiplicando, e Deus vai abençoando. Esse ano nós chegamos a 300 membros nessa igreja. 300 membros. Eu falo pro pessoal que esse ano eu comecei a ficar incomodado já. Porque é o primeiro batismo que tinha gente que eu não conhecia direito. Que eu não conhecia o nome exatamente. Porque todos os outros recebimentos eu conhecia nome por nome todo mundo. Mas isso aqui não é uma bênção. É uma bênção. É gente que chega, é gente que vai. E a igreja ela vai se formando, ela vai se integrando e ela vai tomando sua forma. E ela vai se fortalecendo, e ela vai orando uns pelos outros, e ela vai dando curso, e ela vai formando gente, ela vai trazendo crescimento, ela vai trazendo vida. Por quê? Porque a ideia é pegar os talentos e multiplicar. Tem hora que dá vontade de enterrar o talento, falar: Deus, né, deixa quieto. Não, mas Deus ele fala: não é para isso, multiplica os talentos. Multiplica o conhecimento, multiplica, investe, ora, clama, divide e vamos. É sobre isso. Deus está olhando para você e fala assim: investe no seu filho, investe na sua filha, ora mais, busca mais, creia, não desista, não pare de investir na vida deles. Como a W. Tozer escreveu, a fé é um ato e não uma atitude. A fidelidade é a fé em ação. A fidelidade é a fé em ação. Pessoas fiéis, elas não estão paradas esperando o tempo passar. Pessoas fiéis, elas estão trabalhando, sabendo que Deus está multiplicando todas as coisas. E terceiro e último lugar, a infidelidade custa muito caro. Essa é a terceira lição. A infidelidade custa caro demais. O texto vai dizer, Mateus 25, versos 24, depois 28 ao 30. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. O Senhor disse: tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Pois a todo o que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Você sabe que o problema do terceiro é a visão que ele tem de Deus. Porque ele vai dizer assim para Deus: Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. E o Senhor pergunta: então é isso? Eu sou um homem que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou? Você tem certeza? Porque o problema desse servo não era a falta de oportunidade, mas uma visão equivocada do seu mestre. Ele vê o seu mestre como um mestre cruel, injusto, impiedoso, o oposto de como Jesus se revelava. Essa visão deturpada leva esse homem a uma paralisia. O medo paralisa, o impede. Irmãos, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Não podemos nos tornar reféns do medo. Não podemos ser servos negligentes que escondem os dons que Deus deu. Precisamos confiar em Deus, precisamos entregar a Deus, precisamos cultivar milagres de Deus. A gente precisa aprender a viver de milagre. A gente precisa aprender a trabalhar e confiar mais e parar de enterrar as coisas que Deus coloca nas nossas vidas. A gente precisa crer que tudo aquilo que a gente precisa vai vir das mãos de Deus. E preste atenção nisso, sabe por quê? Tem muita gente viciada em jogo. Muita gente viciada e perdendo dinheiro em jogo.
porque acha que é isso que vai salvar a vida. Tigrinho, vai lá, fica jogando o tigrinho para você ver, vai. Um tempo atrás atendi um rapaz, ele falou, já ganhei 20 mil no tigrinho. Eu falei, é mesmo? E quando você perdeu? Ele falou, 70. E assim, estava precisando de ajuda. Essa ideia de que eu vou achar uma fonte de dinheiro fácil. Gente, você acha, por que você acha que as bets estão ricas? Por que você acha que essa turma está bancando tudo? Patrocinando qualquer coisa? É porque normalmente quem joga mais perde do que ganha. Dificilmente você vai encontrar alguém que mais ganha do que perde. E a gente fica depositando a nossa fé nessas coisas, achando que encontramos um meio de ganhar dinheiro fácil. E deixa eu dizer uma coisa para você, se você está nisso, se você está começando a entrar nisso, em nome de Jesus, para agora. Ouça isso como palavra de Deus na sua vida, para agora. Porque tem gente que já está ficando endividada, tem gente que já está pegando empréstimo para pagar esses jogos. Tem gente que já está se complicando com isso. Tem gente que já está pensando em perder a vida por causa dessa bagunça toda. Então assim, irmãos, palavra pastoral para o coração de vocês. Se alguém está nesse negócio, para agora. Porque Deus é a fonte de tudo aquilo que você precisa. Ele vai abençoar seu trabalho. Ele vai abençoar suas mãos para que você seja próspero em nome de Jesus. Ele vai abençoar suas mãos para que você coloque o alimento na sua casa. Ele vai alimentar a sua família. Ele vai alimentar os seus filhos. E Ele vai alimentar as obras das suas mãos, porque a mão dele está sobre nós. Amém, igreja? É nele que nós confiamos. É nele, é assustador o que está acontecendo. A gente precisa confiar nele. Sabe por que a gente resiste tanto em servir a Deus? Porque a gente acha que não vai dar em nada. E a gente se esquece que quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todo o resto nos é acrescentado. Sabe por que a gente não devolve ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas? Porque a gente não confia na provisão de Deus. A gente sofre, a gente tem dificuldade de confiar que Deus vai suprir a nossa casa. A gente vive com essa sensação de ausência. A gente acha que Ele não vai prover, a gente acha que Ele não vai dar, a gente acha que Ele não vai abençoar. Irmãos, a gente é abençoado quando a gente obedece ao Senhor e a gente começa a desenterrar os nossos talentos e colocar eles para rodar na presença de Deus. A gente tem muita dificuldade em abençoar o outro, a gente tem muita dificuldade em compartilhar, a gente tem dificuldade em dividir, a gente tem dificuldade em dar. E eu quero dizer para você, a Bíblia continua a mesma e ela diz, melhor é dar do que receber. E a Bíblia continua dizendo, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E quando a gente experimenta e a gente coloca à disposição de Deus tudo aquilo que nós temos, Ele multiplica, Ele nos ajuda, Ele faz o mundo acontecer à nossa volta. É viver pela fé. É viver pela fé. A infidelidade custa caro. Porque a infidelidade não nos afasta apenas dos milagres. A infidelidade nos afasta da presença. A infidelidade não nos afasta do milagre. A infidelidade nos afasta da presença. Eu quero ser fiel a Deus por causa da sua presença. Porque a fidelidade me leva à presença dEle. A fidelidade não tem a ver com não ter os outros deuses. Isso também vai acontecer. Se eu sou fiel a Deus, eu não terei outros deuses. Mas eu viverei com Ele. Se eu sou fiel à minha esposa, eu não terei outras mulheres. Mas eu também vou viver melhor com ela. Eu vou sair. A gente vai se conhecer.
a gente vai se desfrutar, a gente vai aproveitar um ao outro, a gente vai conversar, a gente vai se preocupar. É um tanto sobre isso. Eu quero concluir essa mensagem. Aliás, não posso esquecer do que disse o teólogo Timothy Keller, também escritor. O medo paralisa. O terceiro servo tinha uma compreensão errada de seu mestre. Em vez de entender que o mestre era generoso, ele o via como opressor. Isso o levou a enterrar o talento em vez de investi-lo. O nosso Deus é um Deus que abençoa. A Bíblia diz que as suas mãos não estão... Me fugiu a palavra agora. Encolhidas. As minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa abençoá-los. Os meus ouvidos não estão tapados para que eu não possa ouvi-los. Esse é o nosso mestre, o Senhor que nos deixou talentos. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Mateus 25, 23 diz: o Senhor respondeu àqueles servos que multiplicaram o talento: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O contraste final é marcante. Os servos fiéis receberam não apenas elogios, mas também a promessa: venham e participem da alegria do teu Senhor. A recompensa da fidelidade não é apenas material, mas a comunhão eterna e a alegria na presença de Cristo Jesus. Essa é a grande recompensa. O que é o céu? O que é a vida eterna que a gente tem como promessa bíblica? Ah, lá é o lugar que tem rua de ouro. Cara, para mim não faz diferença nenhuma a rua de ouro. Eu nem ligo para a rua de ouro. É bonito, pode ser bonito. Mas eu particularmente não... Eu assim, se tem uma coisa que não me atrai é quando a Bíblia fala, vai ter rua de ouro. Nem ligo. Não sei, você liga para isso? Não liga também, Cristina? Tem gente que fala assim, nossa, eu queria, ok. Eu estou dizendo para mim, nunca encheu meus olhos, rua de ouro. Mas o que eu espero? O que todos nós esperamos da eternidade? A presença do Cristo. A presença plena de Deus. Você sabe o que me impressiona? Quando a Bíblia diz que o próprio Deus iluminará todas as coisas. Não vai precisar de luz, Deus vai iluminar tudo. Nós teremos tudo aquilo que nós precisamos. Eu gosto daquela parte que fala assim, não vai ter mais dor. Eu já estou começando a gostar dessa parte, viu, Helder? Pensa, meu joelho vai funcionar melhor. Meu joelho. Dessas coisas eu começo a gostar. Mas o que mais me chama a atenção é o fato de que Ele estará lá. E Ele será o centro de todas as coisas. A vida do servo infiel, por outro lado, termina em trevas e lamento. Que possamos, em nome de Jesus, viver uma vida que no grande dia, naquele dia, nos faça ouvir as palavras mais preciosas de todas. Muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Participa da alegria do teu Senhor. Vem desfrutar comigo essa alegria. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Louvado seja Deus. Participe.